A justiça condena o homem a pagar R$ 4.000 de indenização após ele ter registrado denúncia contra uma criança de 2 anos de idade numa delegacia. Para a justiça, houve exagero na ação do homem e, por isso, ele deve pagar uma indenização à mãe da criança. Nós vamos entender melhor como é esse caso ao vivo com o repórter do Povo, Paulo Vitor Tatuzinho. Ô, Tatuzinho, foi total falta de paciência, né? Agora ele vai aprender do jeito duro, no bolso. Exatamente, Gil. E pior de tudo é que esse pai, ele pelo menos, ele estuda sobre leis. Ele é um advogado. E ali, 2 criancinhas, imagina, Gil, de 2 aninhos, numa escolinha infantil, uma dá um tapinha na outra, outra dá um arranhãozinho ali. E aí o pai foi até a delegacia, procurou o conselho tutelar, ligou no Disque 100, alegando de que o filho dele tinha sido agredido. Uma lesão corporal ali no rostinho. E ali essa história passou-se cerca de 1 ano. A justiça agora saiu, né, o resultado. Esse pai vai ter que pagar essa mãe uma indenização. Mas como eu havia falado com ela, Gil, ela não quer saber do dinheiro. Ela só quer que isso sirva de exemplo para que outros pais não tomem essa medida extrema, vamos dizer assim. Para a gente entender melhor essa história, Gil, eu vou falar agora ao vivo com essa mãe, até para entender o que aconteceu há cerca de 1 ano atrás, nessa escola aqui na região de Águas Claras. Mãe, ela não vai aparecer, não vai ser identificada, mas conta pra gente, o que aconteceu 1 ano atrás? O que você teve na época de notícia dessa história? Você ficou, como diz lá em Goiás, boca aberta, né? Eu fiquei em choque. Naquele momento, eu fui chamada na escola e aí fui avisada pela diretora de que o pai estava insatisfeito e tomando essas medidas extremas porque o meu filho tinha batido na outra criança. É uma coisa que acontece, e aí entre crianças, né, da mesma forma que já bateram nele em outras ocasiões e morderam, enfim. E eu fiquei chocada, isso impactou muito a minha família naquele momento. Agora, na época foi o quê? As criancinhas tinham dado um tapinha no outro? O que você ficou sabendo? Na verdade, eu presenciei num momento em que meu filho foi até a criança e deu um tapinha nela. E aí, depois foi de novo e deu outro tapa na mesma ocasião. E coisas de criança, meu filho talvez enciumado, naquele momento eu me abaixei, conversei com meu filho para ensiná-lo que isso não se faz, né? Tomei as medidas que toda mãe tem que tomar e educar o filho. E também me desculpei com a outra criança, me desculpei com o pai da criança. O pai da criança? Ele ficou com uma cara ali, eu na verdade não olhei para o pai naquele momento. Eu estava preocupada com as 2 crianças, né? O pai é adulto e naquele momento a minha prioridade eram as crianças. Então me desculpei, conversei com meu filho, abaixei, falei, olha, meu amor, esse é um amigo, a gente gosta de carinho, a gente dá beijo, isso não se faz, né? São 2 bebês com o cérebro em formação. Então eu tomei as medidas que são pertinentes para uma criança de 2 anos. Agora, você não imaginava que esse pai enfurecido ia na delegacia, ia no conselho tutelar, ia discar no número 100? Nunca imaginava isso. E fazer um boletim de ocorrência de lesão corporal. Ele fez isso? De lesão corporal. Anunciando o seu filho. Chamando meu filho de algoz. Ele era o autor da história, ele falando que o seu filho era o autor que tinha batido no filho dele. Chamando meu filho de algoz. E que meu filho tinha sido agredido e que... Não, o filho dele tinha sido agredido e que o meu filho tinha histórico de violência. Então, são palavras descabidas para se referir a um bebê de 2 anos e 1 mês. Porque é um bebê. Agora, saiu essa condenação dele, a indenizar você num valor de cerca de R$ 4.000. Você estava falando, o valor para você não é nada. Você quer só que isso sirva de exemplo para que outros pais não tomem essa medida, vamos dizer, ao extremo, como está acontecendo hoje em dia na atualidade, né? Na verdade, a gente sempre pensou numa sentença pedagógica. O que nós queríamos era mostrar para esse pai que ele tomou medidas extremas e mostrar para as outras famílias e outras pessoas envolvidas nessa história também, que inflamaram isso, que houve exagero e que foi injusto e que não se faz isso contra uma criança, né? Isso vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso vai contra a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Não se faz isso contra um bebê, contra uma família. A gente tem que dialogar. Vamos dialogar. Ou seja, falta isso na sociedade. Falta isso na sociedade. Então, assim, eu fiquei muito feliz
com a sentença da juíza. Eu achei que a juíza foi muito assertiva, foi justa. Eu fiquei realmente muito feliz, mas nós já tínhamos colocado um valor simbólico e esse valor de R$4.000 realmente não tem relevância tanto quanto o valor pedagógico. O que a polícia disse lá na hora do boletim de ocorrência, quando descobriu que esse autor, esse algoz, era uma criança de 2 anos? Ele disse que no texto da pessoa que escreveu o boletim de ocorrência, ou seja, o pai... Foi eletrônico, né? Foi eletrônico. Ele ocultou a idade do meu filho, colocando o meu filho como agressor, como algoz, e era o bebê de 2 anos. Então, como isso não estava escrito, a pessoa que leu dentro da delegacia, o policial, homologou porque não se atentou a isso. E aí o delegado se desculpou, falou, olha, esse boletim de ocorrência de lesão corporal não poderia ter sido homologado, mas... ele não se atentou, né? Eu imagino que a Polícia Civil deve receber muitos boletins de ocorrência eletrônicos ao longo do dia, né? E não dá para ficar atento a todos os detalhes, especialmente se quem fez isso teve a intenção proposital de ocultar esse detalhe. Aí, Gil, obrigado pela sua gentileza em falar conosco. Tá aí essa história aí, Gil, desse caso que realmente chamou bastante atenção. E eu fico perguntando, Gil, você é pai, a Sabrina é mãe. Ou seja, é uma situação bastante delicada. Imagina para a mãe ver que o filho de 2 anos é algoz, é autor de uma lesão corporal, hein? Eu tô com medo da moda pegar. Graças a Deus a justiça agiu rápido, porque ontem mesmo eu recebi um bilhetinho que a minha Bibi mordeu na sala de aula. Tô com medo, né, do outro pai chegar e inventar um negócio desse. Mas graças a Deus, ô meu amigo Tatuzinho, a imensa maioria dos pais e das mães sabem como funciona, sabem como é nessa idade. Que eles são de pegar, eles são de contato, é a fase da oralidade, de morder. Ali, tá exatamente. Né? Aí chegar um cara com a ideia dessa, então ainda bem que a justiça foi lá e botou ele no lugar. Tomara que dessa vez tenha aprendido. Daqui a pouco você volta, Tatuzinho. Daqui a pouco você volta com mais informações. Agradecer essa mãe que teve coragem de conversar com a gente.